Esse processo de individualização é extremamente complexo e, obviamente, traz conflitos, traz crise. Então, de diferentes vertentes, à direita e à esquerda, existem aí alternativas filosóficas, teóricas e políticas que estão tentando lidar com essa incerteza inerente que, querendo ou não, é o que faz o Ocidente o Ocidente. Qualificando o modelo ocidental para a gente ter comparação, o modelo ocidental ele consiste em uma sociedade aberta, ou seja, você não é determinado pela uma tradição, não é uma sociedade casta. Tem uma cosmovisão individualista, ou seja, o todo não sobrepõe a parte. Se existe poder, se existe Estado, o Estado ele precisa de alguma maneira proteger esse indivíduo. O Estado também é um elemento institucional ocidental, onde eu tenho uma organização territorial de uma soberania que tem uma certa legitimidade, ou seja, a autoridade política tem uma legitimidade, e essa autoridade política ela é subordinada à legalidade, ou seja, nós temos esse quarto elemento que é a democracia. Simplificando muito, né, a história da filosofia, muita gente considera que a filosofia ela surge numa necessidade de que os mitos eles não davam mais conta de explicar a realidade. A minha intenção é colocar como a filosofia ocidental produz uma forma de conhecimento muito específica e uma metodologia para conhecer muito específica, que tem pelo menos 3 postulados. Possibilidade de conhecer a verdade objetivamente, especialmente através da razão. Então isso é específico do Ocidente. O que isso quer dizer? Que o conhecimento ele é uma busca permanente e que o conhecimento ele não está delimitado pelos dogmas ou pelas tradições. É por isso que a gente tem já no século XIX, no século XX, a possibilidade de considerar uma sociedade aberta no sentido que quando você nasce, você não tem um papel social pré-estabelecido pela tradição. Ou seja, você é um indivíduo com direitos naturais. Quem somos, isso vai ser determinado pela minha própria ação durante a minha vida, né? Durante a minha biografia. Então, a possibilidade de uma sociedade aberta que é a sociedade, o Estado, não pode impor o seu lugar e o seu papel na sociedade, você tem que se autodeterminar, você tem que buscar a sua personalidade, você tem que buscar seu lugar ao mundo, é extremamente essencial para entender como, no caso, a incerteza inerente é algo que está inevitavelmente na perspectiva ocidental. Ou seja, quando eu nasci, eu não sei exatamente quem eu serei. Esse processo de individualização é extremamente complexo e, obviamente, traz conflitos, traz crise. Então, de diferentes vertentes, à direita e à esquerda, existem aí alternativas filosóficas, teóricas e políticas que estão tentando lidar com essa incerteza inerente que, querendo ou não, é o que faz o Ocidente o Ocidente. No mundo contemporâneo, com não só a possibilidade de uma organização espacial no mundo extremamente fragmentada, com um entendimento até mesmo que a gente convive em um espaço internacional, uma certa condição de uma incerteza inerente, inclusive colocada para a filosofia e para a ciência. Tudo isso diversificou completamente a filosofia contemporânea. Uma das características da filosofia contemporânea é ela se colocar criticamente à filosofia ocidental. Então, se os filósofos modernos eles estavam pressupondo de que o mercado era um ambiente de harmonia de interesses. A democracia e o Estado eram uma possibilidade de harmonia de interesses. Existia a possibilidade no ambiente internacional de harmonia de interesses. O século XX coloca uma condição talvez inerente de ser ignorada pelos autores, que é as relações humanas não são de harmonia de interesses, as relações humanas são de choque de interesses. E sendo então de choque de interesses, o que é o certo? O que é o certo, o que é o errado. E as filosofias, elas se fragmentaram em responder esses problemas. Eu gosto também de lembrar que os liberais nem sempre eles se contrapuseram ao Estado como os liberais contemporâneos. Na verdade, a tentativa dos liberais clássicos é exatamente conseguir fazer um Estado que tivesse limitado pela divisão entre público e privado, né? Então, há uma negociação durante pelo menos 3 séculos da modernidade, o que diz respeito ao público, o que diz respeito ao privado. Tudo isso foi colocado em xeque, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Todo o modelo civilizacional europeu, tanto de ciência, de democracia liberal, de Estado, tudo isso foi colocado em questão no começo do século XX. Como no caso pós a Primeira Guerra Mundial, houve emergência de agendas políticas antiliberais, que tentavam exatamente responder aos problemas que supostamente o liberalismo não estava conseguindo responder. Há muita relação tanto da questão da filosofia política ou da teoria política, quanto a como, no caso, os pressupostos modernos eles são universalistas e precisam ser criticados ou até mesmo superados. Ou seja, só mais uma frase que eu acho que vai contemplar bem esse assunto.
é como, no caso, o Ocidente tem questionado a si mesmo. Eu acho que esse é o elemento mais importante da filosofia ocidental hoje. Então, a filosofia ocidental ela se consolidou não só pelos gregos, também pela filosofia cristã e, por último, né, o terceiro pilar, com certeza, a filosofia moderna. Né? A filosofia desses liberais entre o século XVII, especialmente, e o século XIX. Pós o século XIX, por conta de conjunturas históricas específicas, eu tenho o começo da pulverização, da divergência e talvez do fim das utopias, que é o que a gente fala na filosofia, que isso é mais recorrente até o fim do século XX, o quanto, no caso, as utopias estabelecidas pelos iluministas, pelos modernos, quanto essas concepções, no caso, ocidentais, elas passaram a ser questionadas e criticadas. A esquerda, durante o século XX, especialmente durante a Guerra Fria, né, especialmente pós Segunda Guerra Mundial, ela tinha um modelo, querendo ou não, que a inspirava, né, que era a União Soviética. O quanto esse modelo de economia planificada, por exemplo, da União Soviética, era talvez a solução para os problemas das crises econômicas do capitalismo, e mais do que simplesmente uma questão econômica, também como a sociedade soviética, na sua configuração, talvez era um ideal a ser seguido, diferente dessa sociedade individualista, materialista, egoísta, consumista do mundo capitalista. Isso entrou em descrédito, especialmente com a queda do Muro de Berlim e a falência da União Soviética. Então, nós tivemos um momento de pelo menos 20 anos de uma certa hegemonia liberal, de alguma maneira, e um entendimento também de futuro, que é um futuro cosmopolita, um futuro onde nós estaremos integrados, um futuro de paz, onde aquela bendita, não sei se bendita, mas aquela tese do Fukuyama de que as democracias não encontrariam mais, o liberalismo não encontraria mais oponentes ideológicos. O importante é ressaltar que isso acabou, né? Nós estamos vivendo um ressurgimento de um pensamento bastante ortodoxo, tanto de Estado, de revolução, de alternativa socialista, mas importante também considerar que não vai ser a mesma coisa do passado. Então, o que está se discutindo academicamente é que a China ela não é nem um capitalismo e nem, no caso, um socialismo no estilo soviético. A China ela tem seu próprio modelo, está produzindo uma síntese que para algumas pessoas é extremamente interessante, e essa síntese pode, no caso, ser a alternativa para a resolução dos problemas do capitalismo. O Ocidente precisa se atentar que aquele mundo de pacificação, de cosmopolitismo, de paz perpétua, esse mundo, ele não é possível. E agora nós temos, no caso, a possibilidade de emergência, especialmente de alternativas nacionalistas, protecionistas, que vão se fechar, e isso em todos os lugares. Tudo isso precisa ser considerado no nosso horizonte dos próximos anos. Então, sim, os modelos, como por exemplo o modelo chinês, eles são ameaças, digamos assim, ao modelo ocidental, especialmente em lugares onde esse modelo ocidental ele não é historicamente genuíno, como por exemplo a periferia do Ocidente, que é o Brasil, né? Nós somos colonizados. Pois bem, no caso diante problemas de saúde pública, de crise econômica, de crise considerada crise moral ou ainda de conflitos culturais, como eu disse, o status quo ele começa a ser questionado. E outras alternativas, né, e alternativas que estão baseadas em outra cosmovisão ou em outra forma de fazer, de inclusive administrar o poder, como é a China ou como foi a União Soviética, elas podem se tornar, especialmente na periferia do Ocidente, um modelo, digamos assim, um modelo a se inspirar. Eu não sou muito fantasiosa, não é fantasiosa, mas eu não consigo muito imaginar uma outra ordem política que consiga, por exemplo, preservar as liberdades individuais, que não seja essa loucura que é, por exemplo, a democracia, que vive de um ambiente competitivo, um ambiente incerto, um ambiente que é difícil de ser controlado. Eu não estou querendo dizer que a democracia é um modelo perfeito. A democracia ela tem suas falhas. A questão é que a forma mais difícil de lidar com essas falhas não é, por exemplo, tentando estabelecer outro modelo. É tentando, a partir desse mesmo modelo, tentar resolver os problemas sem subverter aquilo que a democracia tem de melhor. Precisamos nos preocupar que, em um contexto de ressentimento e crise, esses modelos autoritários eles parecem a alternativa para a resolução dos problemas em sociedade. E claro que esses modelos autoritários até podem pontualmente resolver alguns problemas, mas eles vão trazer outros
e vão trazer outros que vão realmente estar muito em desacordo com aquilo que a gente profundamente entende por certo e errado.